Bom dia. Hoje, 19h30, 19ª aula do livro O Tempo Chegou, Formação do Povo Japonês do Ponto de Vista Espiritual. Necessidade da compreensão correta dos ensinamentos, publicado no livro A Arte do Jorei. Dias atrás, fui entrevistado por um jornalista e expliquei-lhe sobre a concretização de um mundo isento de doenças, miséria e conflitos. Após ouvir-me, disse-me que esse mundo, idealizado por mim, só poderia surgir num futuro muito distante. Repliquei, afirmando que era exatamente o contrário, pois enquanto estivesse vivo, iria concluir o estabelecimento, pelo menos, das bases desse mundo ideal. Continuando a questionar-me, e com enorme espanto, o jornalista perguntou-me quem iria fazer o Ohikari depois que eu passasse para o outro mundo. Respondi-lhe que não haveria problema algum, porque estando em outro plano, eu manifestaria uma força ainda maior. Entretanto, parece que ele não conseguiu me entender. Jornalista, né? Não é messiânico. Será que o messiânico entendeu? Primeiro o Meixo-sama explicou, falou, olha, eu vou construir um mundo sem doença, sem pobreza, sem conflito. Aí o jornalista falou, nossa, isso vai demorar muito. O Meixo-sama falou, não, pelo menos a base eu já vou construir enquanto estou vivo. Então o Meixo-sama, enquanto estava vivo, construiu materialmente alguns solos sagrados, Hakone, Atami, como modelo, protótipo do reino do céu na terra. Também ensinou maneira celestial de viver. Como viver nesse reino do céu? O que tem que fazer? Como tem que agir? Não é? Quem é que vai viver ali? Né? Da importância que tinha da gente se adequar a essa maneira de viver celestial. E deixou escrito, não é? O que fazer. E também falou, como o título do ensinamento de hoje, da necessidade da compreensão correta dos ensinamentos. Porque às vezes a gente pode ler o ensinamento e achar que entendeu, mas não entendeu. Achar que sabe, mas não sabe. A gente acha, eu sei, eu li, entendi. Mas na verdade, entendi do meu jeito. Não, pode ser que não seja o jeito certo. Pode ser que seja. Então, Meixo-sama fala que para que a gente tenha uma compreensão melhor dos ensinamentos, que a gente precisa ler pelo menos 7 vezes. Ele fala, depois da 7ª vez que você lê o ensinamento, você vai começar a compreender melhor.
Então, quer dizer, não são 7 vezes e você entendeu. 7 vezes você vai começar a entender melhor. Então, o ensinamento, para a gente entender bem, a gente tem que ler todo dia. Igual comer. Todo mundo é exagero, né? A maioria, todo dia come alguma coisa, bebe água, né? Toma líquido. Tem gente que não está, né? Comendo. Inclusive, se for lá pegar comida, ainda morre, né? Então, atiram na pessoa. O ser humano chegou nesse nível, né? Ou morre de fome, ou se você não morrer de fome, eu te mato. E engraçado, na fila, parece na fila do... Está mudando de assunto, né? Mas na fila não tem homem quase. Só criancinha pequena e mulher. Porque aí, pelo menos, se morrer é muito chocante, né? Então, para garantir que tenha comida, não pode ir. Ó. Se for homem, aí... Assim, né? Situação, né? É terrível assistir. Isso é uma guerra que já tem, sei lá, quantos mil anos que esses povos não se entendem, não conseguem viver em paz, né? Sempre tem alguém querendo dizer: eu estou certo, você está errado, e porque você não age como eu acho que está certo, eu vou te matar. Assim, né? Esses espíritos, eles começou em algum momento, e daquele momento em diante eles vão renascendo e continuando esse conflito, né? E se espalhando pelo mundo. E a origem de tudo isso a gente está estudando de noite, toda terça-feira agora, com a formação do povo japonês, que começou com Susanoo no Mikoto invadindo o Japão, não é? Querendo o governo de Izanome no Kami, que teve que fugir. Aí deu origem ao budismo, se transformou em Kanzeon Bosatsu Kanon, deixou o governo para Amaterasu, o irmão mais novo, que faleceu. Aí ficou a esposa Amaterasu Kongo. E aí vai indo assim por diante, né? Uma história bem comprida, mas é dali que começou tudo. Isso é origem, né? Modelo. Por isso o Meixão falou: eu vou construir um modelo de como é. Eu vou mostrar como é. Então ele harmonizou a beleza natural com aquela capacidade do ser humano de construir jardins. A natureza não constrói um jardim. Ela não pega uma planta e fala: eu vou colocar essa planta aqui e aqui, eu vou tirar tudo que tem em volta dela para ela se destacar, porque ela é muito bonita. Porque você entra numa selva, tem tanto verde, né? Que para você achar a beleza assim, você tem que ter aquele olhar bem atento para identificar: nossa, olha, aquela árvore ali é muito linda, né? Mas então essa árvore muito linda eu vou pegar, levar para outro lugar, plantar ali para que todo mundo veja. Esse ser humano querendo dividir aquela beleza, né? Eu vou mostrar para todo mundo como é bonito. Depois que Meixama explicou para o jornalista, né? E falou que ia fazer pelo menos um modelo e ensinar tudo. O jornalista continuou falando para ele assim: tá, quando o senhor morrer, né? Quem é que vai fazer o Zohikari? Porque Meixama explicou. Falou: eu sou o Senhor da Luz, eu recebi uma bola de luz no meu ventre, e com essa luz eu canalizo e as pessoas se restabelecem, e acontece todos os milagres que a gente lê, principalmente nas reminiscências, né, de Meixo Sama, e nos testemunhos
da época de Meishu Sama que ele fazia, né, com aquele poder. E ele então descobriu que se ele escrevesse no papel a palavra luz, Hikari, que daquela papel ficava saindo luz. Se ele escrevesse Kanon, como Kanon nascia ali no papel, aparecia Kanon. Como aqui tem né? Daiko Myō-Nyūrai, né? Shusei Kanon, Daiko Myō-Nyūrai. Aqui, né? Manifestando, como criando vida. E ele descobriu que escrevendo essa palavra luz, dando para a pessoa também conseguia manifestar essa luz, não é? E aí ele ensinou também que não bastava só levantar a mão, que tinha que se concentrar, que tinha que ter essa ligação com Deus, né? Pessoa que está desligado de Deus precisa religar com Deus, e por isso precisa religação, ou seja, religião, aprender como tem que ser. Então, uma curiosidade, né, sobre esse assunto, porque Meishu Sama falou: quando eu for para o mundo divino, a luz que eu tenho vai ficar muito mais forte. Por quê? Porque o próprio corpo físico impedia a expansão muito grande dessa luz. E livre do corpo físico, ele falou, vai envolver o mundo inteiro. Crescer e envolver o mundo inteiro. Muito bom, né? Também, como surgiu, como que ficou, né? História, como ficou. Porque isso ele falou quando eu estava vivo, né? Não se preocupa com isso, que luz que eu vou manifestar vai ser muito forte, muito mais forte do que é agora, né? Porque a preocupação era, inclusive, quando Meishu Sama entrou no estágio já final de purificação, começou a purificar muito, né? Ministro reverendo que estava ao lado dele perguntou, falou: Meishu Sama, quem vai escrever o Hikari? Depois ele falou: não vai, ninguém consegue escrever, só eu que faço, só ele. Ele era o único que tinha luz dentro dele. Ninguém conseguia, se alguns reverendo ou filho dele quisesse, não tinha, só ele tinha. Só ele tinha, esposa não tinha, ninguém tinha essa luz. Luz que criou o mundo inteiro. Luz divina, né? Então, o reverendo falou: nossa, mas será então, Meishu Sama, que se a gente copiar o seu, e aí diante da sua foto, não é, que o Senhor mesmo escolheu, pedir para o Senhor que coloque luz nessa caligrafia sua, que o Senhor, só que copiamos, porque ele não deixou tanto assim pronto, né? Teve muita gente que recebeu o Hikari, até hoje recebendo o Hikari, tudo cópia, né? Ele falou: pode fazer assim, isso pode, não tem problema, eu vou colocar luz. Por isso, quando pessoa vem receber o Hikari, né,
ou quando o Hikari cai no chão, vem reconsagrar, a gente vem na frente da foto de Meixo Sama e pede para ele então colocar a luz ali para que aquela pessoa possa ministrar Jorei, né? Ministrar Jorei. Não é? Então isso foi publicado um tempo depois, essa conversa, numa revista chamada Chijo Tengoku, né? Uma revista que tinha... Isso eu acho que foi uns anos depois, não sei quantos anos, 5 anos, 2 anos, eu não sei. Isso tem, essa publicação tem, está lá publicado, né? Bem antiga, bem antiga. Mas Meixo Sama também falou uma outra coisa, que está publicado na mesma revista, inclusive, ele, na mesma conversa com esse mesmo reverendo, chama Reverendo Kihara. Reverendo Kihara. Esse Reverendo Kihara, ele era, acho que presidente da igreja, né? Presidente ou diretor da igreja, era uma pessoa que Meixo Sama confiava muito, tanto que deu para ele cargo muito importante, né? E ele perguntou da cópia e tudo. Aí Meixo Sama depois falou: olha, Kihara, na verdade, não precisa o Hikari, não precisa o papel. Se você for falar, me avisar, lá na frente da minha foto, e falar: Meixo Sama, essa pessoa que está aqui, essa pessoa aqui, fulano de tal, quer ministrar Jorei, quer servir na obra divina. Só comunicar. Inclusive a igreja desse reverendo, até hoje eles não têm o Hikari, não usam. Não usa o Hikari. Não tem o Hikari. Ministra Jorei sem o Hikari. Sem o Hikari. Eu fui conhecer, tinha em São Paulo, acho que ainda tem. Ainda tem. Não lembro se é Shumei, não lembro o nome. Mas eu fui lá, fiquei muito curioso, né? E falei: eu sempre gostei de conhecer, né? Fui em várias conhecer. E fui lá. Aí me atendeu uma senhora japonesa, banguelinha assim, tão bonitinha. Ah, pois não. Falei: eu vim conhecer, né? Eu liguei dizendo que vinha, eu sou o Márcio e tal. Ah, sim, o senhor que ligou, né? Ah, tá bom, pode entrar. Uma casa assim, simples, acho que no bairro da Saúde, em São Paulo. Acho que era, não lembro bem. Casa simples, assim, entrei. E tinha uma escadinha, subi, já dei de cara com um quadro de Meixo Sama, esse quadro. No altar não tinha caligrafia, nem canon, nada. O altar é só a foto de Meixo Sama, só a foto. É o mais importante. A foto de Meixo Sama bem grande, né? E o altar assim, frente à foto, as flores, tudo. E eu senti ali uma força muito grande, uma força mesmo. E me emocionei, né? E ela falou: o senhor quer receber Jorei? Eu falei: por favor, eu quero, né? E recebi Jorei e vim embora, né? Peguei o carro, fui de carro para São Paulo.
Peguei o carro, voltei, fui só para isso e voltei. Quando eu estava antes de chegar na descida da serra, eu senti, vai me dar febre. Mas deu uma febre. Quer dizer, funciona, viu? Comprovada por mim, comprovadamente, né? Isso é comprovação, né? Porque eu estava meio em dúvida, mas será que é mesmo? Funciona mesmo, né? Para ministrar de orei sem o Ricário? Mas a fé, por isso é religião. Se você não tem muita ligação, o Ricário é muito importante, eu acho, minha opinião, para a pessoa poder ministrar de orei. Mas uma pessoa que já está muito ligado, mesmo sem o Ricário, Jorê é forte, hein? Forte, tem força. Pessoa que é muito ligada com o Meixo Sama. Ligado com o Meixo Sama. Como que a gente estabelece uma ligação com alguém? Como que você se relaciona com alguém? Você convive com a pessoa. Quanto mais você conviver com aquela pessoa, mais você vai conhecer aquela pessoa e se relacionar com aquela pessoa, não é? Meixo Sama é a mesma coisa. Mas ele não está aqui. Mas se você lê ensinamento, se você lê história da vida dele, o espírito é lá vivendo aquele momento tudo. Está lá, um pedaço está lá. Se você lendo bastante, lendo, cada vez você vai mais ligação com o Meixo Sama. Porque senão você vai só ouvir dizer de um amigo dele o que ele é, quem ele é, como não é. Quem conheceu o reverendo Minoru Nakahashi, não é? Assim, depois que ele veio para o Brasil, em 1955 que ele veio, não é? Acha assim, ele dedicou muito com o Meixo Sama, né? Porque ele falava de Meixo Sama, ele sabia tudo de Meixo Sama, tudo. Tudo. E além de tudo, japonês, né? Lia original, ensinamento original, desde o início de quando o Meixo Sama começou até final. Família dele também, né? Dedicou ali e tal. Mas não é pela convivência física, que ele não teve. Ele encontrou Meixo Sama 2, 3 vezes, ele disse. Que ele estava dedicando lá no solo sagrado de Hakone, na construção, e Meixo Sama passava assim, todo mundo abaixava a cabeça, ele abaixava a cabeça. Só, mas ele nunca conversou. Nunca nem conversou. Reverendo Shoda, sim. Reverendo Shoda tinha mais contato, né? Teve, assim, físico, né? Mas não precisa alguém estar vivo para você conhecer e estabelecer uma ligação, não é? Está vivo o modo de dizer, né? Porque espiritualmente é vivo, né? Então, essa ligação, quanto maior for, Meixo Sama fala, maior o poder do Jorei. Só essa ligação também não resolve, né? Você tem que seguir o conselho que Meixo Sama está dando. Meixo Sama como um pai muito amoroso, querendo ensinar os filhos. Não vai por aí, que por aí vai dar ruim. Faz do jeito como eu estou dizendo. Assim você vai ficar maravilhoso, né? Então ler ensinamento e fazer o que o Meixo Sama diz para fazer. Só isso, mais nada.
E saber que muitas vezes a gente vai estar lendo o ensinamento, tudo, mas não é que está entendendo tudo certo, não. Depois da 7ª vez, começa a entender melhor. Então a gente precisa de muita leitura, tá bom? Muito jorei, muita dedicação na obra divina, para que a gente estabeleça essa ligação mais profunda com o Messias, né? Salvador da humanidade, construtor da nova era de luz. Deixa o santo. Novamente, hoje, 19h30, 19ª aula do livro O Tempo Chegou. Até mais tarde, se Deus quiser.